Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considere-se uma amostra aleatória formada por 10 dos 100 alunos de uma classe da Faculdade A e pelas notas obtidas por eles em matemática e física. Calcular o coeficiente de correlação entre as notas dessas disciplinas e se essa correlação é forte, fraca ou inexistente. Muito bem, por correlação, vamos entender o vínculo que eventualmente pode existir entre uma e outra variável, nesse caso, entre as duas disciplinas. Seria mais ou menos como pensarmos se o resultado de uma nota em uma determinada disciplina pode interferir na nota da outra. Isso nós vamos considerar aqui como sendo a correlação. E nós temos valores que podem ser obtidos. Ou eles podem estar dentro de uma faixa ou de uma outra faixa e por aí vai. Nós temos aqui este coeficiente de correlação representada pela letra R. E foi preparada aqui uma tabela obedecendo a fórmula em questão. Vejam que nós temos aqui na fórmula sendo solicitada a soma de x vezes y. Nesse contexto, nós chamamos matemática de x e a física de y. Significa então que nós vamos ter que multiplicar x por y e depois realizar a soma de todos esses valores. Então, o primeiro componente da fórmula nós vamos obter agora. Fazendo então, nesse contexto, 5 vezes 6, 30. Depois, 8 vezes 9, 72 e por aí vai. 7 vezes 8, 56. Depois nós vamos ter 100. Na sequência, 5 vezes 6, 30. Nós estamos multiplicando os valores das duas colunas. Então, 7 vezes 7, 49. Nós vamos ter aqui 9 vezes 8, 72. 3 vezes 4, 12. 8 vezes 6, 48. E, finalmente, 2 vezes 2, que é 4. Muito bem, nós precisamos somar estes números, somar esses valores. E ao somarmos o 30 com o 72, com o 56, até nós chegarmos no 48 e no 4, o resultado vai ser 473, sendo que já fizemos este cálculo, esta continha. Em seguida, observando a fórmula ainda, perceba que nós precisamos aqui somar os valores de x e depois somar os valores de y. Então, somando a coluna do xi, que é a coluna de matemática, o 5 mais o 8 mais o 7 mais o 10 até nós chegarmos no 2, vamos obter como resultado 65. E também somando aqui a coluna do y, ou seja, a coluna de física, o 6 mais o 9 mais o 8 mais o 10 mais o 5 até chegarmos no 2, também vai nos levar ao valor 65. Então, o segundo componente aqui dessa fórmula nós temos. E veja que existe um nzinho aqui. Este n é dado pelo número de elementos que compõem aqui a nossa tabela. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Então, o n também é conhecido. O n aqui vale 10. Lembrando que nós extraímos os dados da tabela que está sendo preenchida pela tabela da esquerda. Muito bem, no denominador nós temos o n, que também já contabilizamos, e nós precisamos fazer com que x seja elevado ao quadrado e depois somar os valores, bem como y também ao quadrado e os seus valores sendo somados. Nós temos essas duas colunas aqui. Então, nós vamos fazer 5 ao quadrado para x, que resultará em 25. 8 ao quadrado, 64. Depois 49, que é o 7 ao quadrado. 100 para 10 ao quadrado. 36 para 6 ao quadrado. 49 para 7 ao quadrado. 81 para 9 ao quadrado. 9 para 3 ao quadrado. 64 para 8 ao quadrado. E, finalmente, 4, ou seja, 2 vezes 2, 4, para 2 ao quadrado. E a soma de todos estes valores necessários para o preenchimento aqui da nossa fórmula resultará em 481. Precisamos também fazer com que y esteja elevado ao quadrado.
para depois realizarmos a soma. Então, nós vamos ter 6 ao quadrado, que é 36, 9 ao quadrado, que é 81, depois 64, 10 ao quadrado, que é 100, 5 ao quadrado, lembre que 5 ao quadrado é 5 vezes 5, ou seja, 25. 7 ao quadrado, 49, depois 64, na sequência 16, 36 e 4 novamente. Agora, somando todos os números desta coluna, nós vamos ter, então, como resultado, 475. Pois bem, agora que conhecemos todos os números necessários para o, entre aspas, preenchimento da nossa fórmula ou do nosso modelo de correlação, nós vamos, então, preencher. Para fazer isso, então, R vai ser igual a... E nós vamos ter, então, a descrição agora dos valores. Nós temos no denominador a raiz quadrada de, e nós temos aqui o n. Lembre que o n nós contamos e nós temos 10 elementos. E que vai multiplicar pela soma do xi ao quadrado. Xi ao quadrado está aqui, a sua soma é essa daqui, ou seja, 481. E menos, então aqui menos a soma do xi. Então, nós temos xi aqui, a sua soma é 65. Mas ela está ao quadrado, então elevamos 65 ao quadrado. E toda essa expressão vai multiplicar o segundo fator, composto por n novamente, vezes a soma agora é do yi ao quadrado, ou seja, esta coluna aqui ao quadrado tem um somatório, cujo valor é 475. E o n foi colocado n, mas nós podemos já expressar aqui o 10. E menos, nós temos também o yi ao quadrado, ou seja, nós temos o yi, seu somatório, veja que aqui é a soma do y e depois eleva ao quadrado, diferente de se somar cada um dos valores ao quadrado. Então, nós temos o yi 65 e ao quadrado também. Bem, no numerador, nós temos ainda que preencher aqui 10, que multiplica, veja que o 10 é o n, a soma do xi vezes o yi, ou seja, os valores desta coluna, que nós conhecemos e sabemos ser 473. Menos, e aí vamos buscar a soma do x com a soma do y, ou seja, 65 vezes 65. Na sequência, nós temos só as simplificações possíveis e necessárias para chegarmos ao coeficiente. Então, vamos fazer esses cálculos. Nós temos aqui o R, que é igual a... No numerador, só completando aqui no denominador, onde faltou para a nossa raiz. E no numerador, nós vamos ter 10 vezes 473, resultará em 4.730. Veja que nós multiplicamos esses dois números. Menos 65 vezes 65 resultará em 4.225. No denominador, nós vamos ter 10 vezes 481 vai resultar em 4.810. E menos o 65 ao quadrado, que é 65 vezes 65. Ou mesmo 4.225 a pouco determinado. Vezes. No segundo fator, nós temos 10 vezes 475, que resultará em 4.750. E menos 65 ao quadrado, que é 4.225. Tudo isso aqui sob a raiz. E, na sequência, nós só simplificaremos o que for possível. 4.730 menos 4.225 vai nos levar ao resultado 505. No denominador, nós vamos obter 4.810 menos 4.225 vai nos levar a 585. Então, esta continha resultará em 585. Menos 4.750 menos 4.225 vai nos levar a 525. Estamos quase chegando no final do cálculo. O R, então, vai vir de nós fazermos o 505 dividido por... E aí nós temos aqui apenas um pequeno ajuste. Nós não estamos diminuindo, nós estamos
multiplicando esses dois valores, de acordo com o que nós temos já em nossa fórmula. Sendo assim, 585 vezes 525 vai nos levar em 307.125. Bem, prosseguindo mais um pouquinho ainda, o nosso coeficiente de correlação vai ser igual a, nós temos lá 505 no numerador, que nós só repetimos, sobre, e a raiz quadrada de 307.125 aproximadamente vai nos levar ao valor 554,19. E realizando a divisão final, nós vamos obter, então, como consequência, 505 dividido por 554,19 nos levará a um valor aproximado de 0,911. E existem mais valores aqui, mas para nós esses três algarismos, esses três dígitos após a vírgula já são suficientes para nós podermos responder ao que foi solicitado na questão. Veja que aqui está sendo dito o seguinte: calcular o coeficiente de correlação. Esse coeficiente de correlação nós chamamos de R. E nós já sabemos, pelo cálculo que fizemos, que o seu valor é 0,911. Então, 0,911. Isto aproximadamente, igual ou aproximadamente. Agora, vejam só, nós temos aqui faixas de valores a serem respeitadas. De 0, menor que o módulo do coeficiente, menor que 0,3, nós não vamos ter uma correlação existente, ou pelo menos os dados não nos fornecem isso. Tá? Então, é praticamente sem correlação. Se os valores estiverem entre 0,3 e 0,6, incluindo o 0,3, mas não o 0,6, nós temos uma correlação fraca. Possivelmente, nós tenhamos aqui entre as variáveis pouca influência de uma em relação à outra. E, finalmente, de 0,6 menor ou igual a R, que é o nosso coeficiente, e menor ou igual a 1, nós temos um coeficiente de correlação forte, ou seja, de fato nós podemos ver uma variável intervindo no resultado da outra, um resultado interferindo no resultado do outro. Ok, galera? Então, como foi solicitado, nós atendemos. Já sabemos que a correlação, então, é forte, pois nós temos aqui 0,6 menor ou igual a 0,911, que é o resultado que encontramos, que é menor ou igual a 1. Como 0,911 está entre 0,6 e 1 inteiro positivo, então nós podemos agora afirmar que a correlação é forte. Então, nós vamos dizer isto. A correlação é forte. E aí poderíamos complementar, pois R é 0,911 e está dentro desta faixa de valores que nos permitem chegar a essa conclusão e fazer esta avaliação. Ok, galera? Muito bem, então, com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!